Boa noite, pessoal. Boa noite. Já estamos chegando aqui, aguardando vocês, o Wellington. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Oi, Camila, Adriana, Gláucia, Jaque, o Wellington já chegando. Adicionando o Wellington para poder começar aqui com a gente. Oi, Aninha. Oi, Wellington, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo beleza? Então tá bom, já estamos aqui esperando o pessoal que está chegando. E aí, muito frio aí? Eu acho que tô ficando velho, né? Aí a temperatura do corpo vai ficando mais sensível. Vai sentindo, né? Mas Vai não tá sentindo. tão frio, né? A previsão do tempo fala que final de semana vai esfriar bastante, sábado. É, começa, né? Vamos aguardar para ver. Olha, a Camila já chegou, a Maria de Fátima também, a Selma também, a Cris Petrucci, boa noite, sejam bem-vindos. Esperar mais alguns minutinhos, né? Vamos ver se o pessoal se conecta. É a Cris, Caiu uma. tá chegando. Eles vêm, volta indo, tá da hora. A Rosana, tá vindo aí. Hoje o assunto é delicado, né? Perdeu o E aí, começo, perde tudo. e a internet cai toda hora, porque parece que não querem que a gente fale desse tema. Não, é um tema de dor de cabeça. É, a gente foi arrumar para se coçar hoje, hein? Mas é atendendo a pedidos, né? Atendendo a pedidos, quase tudo vale, né? Tentando acertar aqui, mas tá torto. Tá bom. Vamos começar então com 9 pessoas? Vamos lá, vamos. A Fabi, A Fabi entrou. a Fabi entrou. Ô, Fabi, avisa o pessoal lá do litoral para subir, para entrar. Para não. Vamos vendo que o assunto é importante. Por falar nisso, pessoal, qual que é a expectativa de vocês para ser abordado no tema de hoje? Qual a maior curiosidade que vocês têm? Enquanto nós vamos aguardando um pouco mais, vai falando com a gente. Qual é a maior curiosidade sobre a obsessão? Eu tenho um monte, hein? Tem? Tenho. Já fez a listinha? Tá aqui. A Fabi já avisou o povo. Então vamos lá. Vamos. Vamos pedir então permissão ao plano espiritual para que a gente possa tocar nesse tema tão delicado, que os bons espíritos nos iluminem, nos amparem, nos guiem, para que possamos ser instrumentos, né, do esclarecimento necessário para ajudar no processo evolutivo de cada ser que nos acompanha na noite de hoje. Isso. Vamos, com toda a proteção e amparo da espiritualidade do núcleo, né, do Frei. Vamos lá, vamos em frente. Quer começar, Wellington? Eu quero começar trazendo um ponto que eu acho que é importante, que quando se fala de obsessão, a gente geralmente se associa a questões espirituais e um monte de outras coisas mais, mas eu queria começar trazendo que a Organização Mundial da Saúde reconheceu a obsessão
como sendo uma doença. Existe até um CID, né, para se colocar para pessoas que estão com questões obsessivas, né? O CID chama CID-10, item F443, que fala do estado de transe e possessão como a perda transitória de identidade, com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, né? E aí o texto continua. Mas a primeira reflexão de hoje é que a Organização Mundial da Saúde já reconhece a obsessão como uma doença. Sim. É um transtorno que realmente é verdade. O que você falou aí no final sobre a parte da personalidade, ela muda mesmo. Nós temos alguns tipos de obsessões, né? Ela vai progredindo, vamos assim dizer, conforme ela se agrava. Então ela chega na possessão, que é o último. E o último é a parte mais forte, onde você perde a personalidade. Mas... Vamos lá. Eu vou copiar aqui, então, o texto que eu acabei de ler. Eu vou deixar aqui para que as pessoas possam depois pesquisar, né? Ó, então, o CID-10, item F44.3, define o estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, né? E aí o texto continua, ele foi cortado porque os comentários aqui não permitem ser grandes. A gente vai aprendendo a trabalhar com a ferramenta, mas é isso. E aí, Val, a outra coisa que eu queria dizer é que, assim, então, primeiro, que é uma doença, tá aí, a Organização Mundial da Saúde define. O segundo é que existe uma escola no plano espiritual para aprender a ser obsessor. Ah, sim. Né? Lá é muito organizado. Pensando que o umbral Lá é muito organizado, me surpreende as coisas, né? Melhor que aqui. No livro Ação e Reação, né? No livro Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 8, a gente tem uma parte do livro que diz assim, ó, eu vou trazer aqui para a gente ler, né? Então fala assim, ó, calma aí, deixa eu só achar aqui que eu me perdi. Vai falando aí que eu acho. Então, aqui, ó. A Camila estava perguntando como nós fazemos para identificar um obsessor. Eu vou falar disso já já, eu vou falar de todos os tipos deles, aí você vai entender. E uma outra pergunta que estava aí é como nós fazemos para nos livrar de um obsessor. Tá tudo preparado hoje. Esse é um grande problema, porque depende do grau, né? Você sempre vai ter alguém, você sempre vai ter um próximo de você, vai depender de você, de como você vai aprender a lidar com ele, mas se livrar totalmente é difícil. Ó, eu vou ler aqui eu vou ler o texto, lá do livro Ação e Reação, né? Então, tem uma cena que Leonel percebe um obsessor trabalhando, chamado Silas, né? E pergunta para ele assim, pô, cara, como que você consegue fazer isso com tanta facilidade? Aí ele responde assim, ó, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, ou seja, tema básico dos interesses mais íntimos. E aí depois eu continuo explorando um pouco mais isso. Mas o que eu acho bacana é que, assim, para ser um obsessor, tem uma escola de vingadores lá no plano espiritual, aonde as pessoas entendem e aprendem como fazer o processo obsessivo acontecer. E, basicamente, ele está relacionado ao nosso desejo central, né? Então, o que eu entendo como desejo central? Eu poderia ler aqui a continuidade que explica sobre isso, mas em síntese assim, vamos imaginar que eu tenho um desejo central onde eu tenho uma vontade muito grande de ser famoso, ou eu tenho uma vontade muito grande de ser rico, de ser bem-sucedido. É exatamente nesse desejo central que eles vão atuar, que eles vão trabalhar. Né? Aqui no texto eles comentam dizendo que assim, para a gente pensar naquele pensamento que assim, a gente está almoçando em família, se divertindo, daqui a pouco vem um pensamento na nossa cabeça do nada.
Aí a gente está se divertindo, assistindo um filme, daqui a pouco vem um pensamento novamente na nossa cabeça. Esses pensamentos estão sempre relacionados a este desejo central. E que é por aí que as coisas começam a acontecer, que eles aprenderam nas escolas de Vingadores. Na realidade, nós temos as nossas fraquezas, né? E eles se alimentam delas. Eles são tão estudados, têm tanto tempo livre para nos estudar, que quando eles precisam realmente de um grande ataque, como aconteceu no Libertação, nos livros de romance do André Luiz, que tem vários estudos, você vê que eles não fazem nada, às vezes para agir em uma única pessoa, várias entidades elas são envolvidas nisso, e um plano tão bem formulado que eles estudam esse plano antes, ele simplesmente não acontece do nada, chega, vai ser você, não, eles planejam o ataque, né, eles usam várias ferramentas para poder chegar até o desejo deles, que é a conquista da vingança, né? Porque na maioria, quando é um tipo de obsessor desse tipo, já é uma vingança muito grande. Então, eles têm todo um plano atrás disso. É tudo muito estudado. Não é simplesmente, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Então, nós não percebemos o quanto nós nos abrimos e damos as ferramentas para eles poderem trabalhar. Porque se tivéssemos os bons pensamentos, as boas condutas, as orações, orar e vigiar, seria muito mais difícil para eles. Mas a gente deixa uma porta aberta muito grande. E esse desejo central é exatamente o quê? Um dos nossos defeitos morais. Ou é a ambição, ou é o egoísmo, ou é a vaidade. Algum deles você acaba dando essa abertura para que eles venham através dos vícios, né? A bebida, a droga e todos eles. E nesse sentido, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ele fala exatamente o que você acabou de dizer, né? Ele fala assim, ó, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau, né? E aí, nesse sentido, Val, lá naquele texto no livro Ação e Reação, tem uma parte que diz assim, ó, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, né? E aí eles terminam dizendo, né, que os obsessores possuem tanto conhecimento e consciência do seu papel que a gente precisa respeitá-los e que nós somos muitas vezes pequenos diante do conhecimento e da consciência que eles têm. Sim. A gente tem que lembrar que tem duas escalas de evolução, tem a moral e a intelectual, né? Não quer dizer porque não tem a moral da bondade, do bem-querer, então por isso não tem inteligência, muito pelo contrário. Tem a evolução intelectual, a inteligência é tão grande que infelizmente é usado para o mal, mas que são muito organizados. E lá dentro desse trabalho que eles têm, existe uma hierarquia muito grande. A falta de respeito, a falta de compromisso, não cumprir com aquilo que foi determinado, o castigo é muito grande. Então, eles são temerosos com essa hierarquia. E aí, assim, você fez um comentário, né, que existem vários tipos de obsessão. E aí, se você puder comentar, eu fico aqui ouvindo e aprendendo hoje. Tá, então vamos aprender juntos, né? Então nós temos a obsessão simples, que é aquela que a gente mais fala, que é a mais simples, que ela se faz, essa que a Camila até, acho que foi a Camila que perguntou, né? Como nós fazemos para identificar. Essa é a mais fácil de identificar, porque é aquela que ele faz questão que você perceba que ele está presente. Ele te desafia, fica aquelas mensagens no seu pensamento, vai lá, você é bobo, vai deixar falar assim com você? Não, vai lá, você larga de ser fraco. Ele fica te desafiando toda hora, de uma certa forma, com que você vai lá e cria um problema. Né? Não acredito que você não vai fazer isso. Aquela é mais forte que você. Se eu fosse você, eu faria. Então, você cria um diálogo mental com aquele espírito, você acreditando que é um pensamento seu, mas tem uma história. Chega ao ponto de você
formar uma situação que, se você encontrar uma pessoa com quem você está pensando, um exemplo, eu estou com raiva do chaveiro que veio aqui e trocou a chave da minha porta e não ficou boa. Mas qualquer outro momento eu não iria me incomodar. Depois eu encontro com o chaveiro e peço para ele vir arrumar direito. Mas o obsessor, ele me agride para que eu vá e saia do meu comum. Então ele fica, ó, tá vendo? Ele cobrou caro, ele não fez o serviço direito, ele tá rindo da tua cara. Aí eu começo a ter uma discussão mental com esse obsessor. E eu começo a falar para ele, não, mas ele não vai ficar assim. Não, vai lá e fala isso para ele. Não, mas deixa a hora que eu encontrar com ele, ele vai ver. Não, vai ser agora. Não, eu vou ligar agora para ele. Onde já se viu? Tá pensando que eu sou otária? Ah, não, porque não é a primeira vez. Não, não é a primeira vez. Ele é danado, ele é safado. Então eu crio aquela discussão que, se eu encontrar o chaveiro, eu já bato nele. Porque eu já fiz, já tá todo pronta a história. Toda a ofensa, toda a maldade que eu teria, o obsessor já fez, que é para eu ir lá, no meu descontrole emocional, ele usa isso e eu acabo agredindo, saindo de mim e perdendo a razão, né? Essa é a mais simples, é a obsessão mais simples que tem. Parece ser complicado, mas é a que atinge todo mundo, né? Quem nunca passou por isso? Quem não teve essa experiência? Já passou isso, Wellington? Já percebeu isso? Já percebi isso e hoje eu estava estudando um pouco para conversar sobre o tema, e aí eu encontrei um livro chamado Ideal Espírita, que foi psicografado por Chico Xavier, né, e escrito, ditado pelo espírito Sheila. E lá, Val, ele diz assim, ó, há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver a ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforços sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros, e todas as vezes que um desses sinais vem a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. É isso mesmo, esses são os toques, né? Que a gente tem para prestar atenção e perceber que está dando uma entrada aí para alguém. Então, mas na obsessão simples, qualquer médium, qualquer pessoa muito experiente pode acontecer, perceber. É mais fácil de você aprender a lidar com ela e se conter. Um bom pensamento, uma oração, desviar o pensamento, não deixar que aquela conversa, com aquele diálogo dê continuidade, cortar aquilo. É o mais simples que tem, é o mais fácil. Agora, se você não consegue, você vai deixando com que isso vai se agravando, e esse irmão que se aproximou de você, ele simplesmente ele não quer somente, ele não está por perto somente por um motivo simples, ele tem um motivo mais grave. Aí depois da obsessão simples, nós temos a fascinação. A fascinação, ela acontece até com é muito comum. Muitos médiuns, muitas pessoas passam por isso, até fora da doutrina espírita, e muitas vezes não percebem. A fascinação, ele não se faz presente da forma como obsessor, de te mostrar que é um obsessor. Ao contrário, ele faz com que você pense que ele é um ilustre, que ele é admirado, que é um espírito onde você passa a ter um conceito dele tão grande que tudo que ele fala ou ele demonstra, você acredita. E chega numa fase de uma fascinação tão forte que ele pode falar absurdos, que todo mundo percebe, te comenta que aquilo não é uma realidade, e você não acredita, você acha que aquilo, as pessoas estão mentindo, e você está falando a verdade porque aquele espírito está te dizendo a verdade. Então, onde isso pode acontecer com maior frequência? Às vezes num trabalho, no seu trabalho, você fazendo um trabalho onde você quer
aparecer como a melhor de todos, o melhor funcionário de todos, e não está sendo. Então, ele está te induzindo à fascinação. Você se sentiu o melhor de todos, só que o teu papel ali não é esse. Na doutrina espírita, numa psicografia, por exemplo, uma psicografia mentirosa, dizendo que se quer o personagem que não é, alguém muito admirável, né, muito admirado, vamos supor, estou comunicando agora o Ayrton Senna, o Papa não sei o quê, né, Dom Chico Pedro Xavier. I, Chico Xavier, eu quero, ele te faz você a induzir que você realmente está tendo aquela comunicação, aquela psicografia, e escreve inúmeras besteiras, coisas ridículas que você não acredita, mas na fascinação, você acredita e você acha tudo lindo e maravilhoso. É um dos graus da obsessão, é a fascinação. E tem inúmeros outros exemplos que a gente passa e não percebe. Esse negócio aí de escrever parou? Será que você escreveu aí e travou? Ou o dos outros está rodando? Está rodando ou não? Tá rodando. Parou no meu. Para sugestão de leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. No meu não As, escreve pessoas- nada. Mas tudo bem. as, as pessoas não estão escrevendo aqui, não. Aqui para mim também não está escrevendo nada. Mas tá bom. Qualquer dúvida, já que me fala aqui. Se tiver alguém com pergunta. Tá bom. Então, esse é o grau de fascinação, né? Deu para entender? Aí tu ficou confuso. Eu consegui entender. E eu estou até registrando aqui para as pessoas que quiserem depois se aproveitar para complementar, que eu também, lá no livro dos médiuns, fala sobre um pouco disso, né? Obsessão simples da fascinação, e acredito que você vai explicar agora a subjugação, Subjugação, que né? é um dos outros mais... É passo a passo, né? Agora eu vi uns coraçãozinhos aí, ó. É passo a passo, né? Conforme o grau vai aumentando, ou o tipo de obsessão, ela tem um desejo maior, então ele vai piorando, né? E a subjugação, ele é mais matéria, né? Ele tem um efeito paralisante. Por exemplo, ele faz com que você acabe passando por transtornos ou morais ou físico. Dentro dos morais, ele pode fazer você assinar um contrato que não é bom para você, alguma coisa que venha te prejudicar. Ele pode fazer com que você assuma um compromisso de amizade, de relacionamento, a compra de uma casa, fazer um negócio com um imóvel que não é bom, ou venda do imóvel que não é bom, porque ele paralisa a tua forma do teu pensamento e faz com que você atue de uma forma que não vai ser bom para você, é para te prejudicar. E faz até movimentos físicos no teu corpo. Se jogar na rua, ter um ataque tipo epilético. Até no livro dos médios diz que um dos exemplos é pedir uma pessoa em casamento, se ajoelhar no meio de uma praça pública, né? Aí seriam os dois atos juntos, moral e físico, né? Porque ele tem esse poder de mexer fisicamente. Então, aí já é uma obsessão mais grosseira. Aí tem uma pergunta aqui que a gente podia voltar um pouquinho para dizer, ó. Então, eu só vou falar o que você... Então, para quem quiser saber mais aí sobre obsessão simples, fascinação e subjugação, o livro dos médiuns, está aí a indicação dos capítulos que a gente precisa ler para entender tudo isso. Sim. A Val foi bem sucinta, teve um poder de síntese muito grande, né, para explicar. Então, uma pergunta aqui, se os nossos parentes podem ser os nossos obsessores. Pode. Desencarnado ou encarnado, tanto faz, os dois podem. A gente pode, né? Tem a auto-obsessão e também tem a obsessão dos nossos parentes, né? Tem tudo isso, acho que é legal comentar também. Tem a obsessão do desencarnado, que às vezes não é ele quem nos obseda, às vezes somos nós que obsedamos, porque ficamos no pensamento, ficamos atraindo com a saudade, com a tristeza, com a lembrança, chamando, ou achando que porque simplesmente ele morreu, virou santo. Então você acaba chamando. Então isso é uma obsessão também. Só que é você quem está obsediando para lá. Não é o contrário, né?
Agora, os encarnados também, porque uma pessoa que fica o tempo inteiro em cima da outra, não dá sossego para viver a vida dela, fica controlando, fica na posse, é uma obsessão também. Então existe a obsessão de encarnados para encarnados, não somente de desencarnados. Aqui no Instagram a gente não consegue colocar vídeo, né? Mas eu vou fazer uma indicação para as pessoas. Tem uma companhia de comédia chamada Amigos da Luz, que fala sobre espiritismo de uma forma bem humorada, né? E eles têm um vídeo que eles falam, o obsessor chega na casa da pessoa e fala assim, pô, deixa eu fazer o meu trabalho, você está você tá fazendo tudo por mim, né? Você já acorda de mau humor, você já acorda xingando, você já acorda gritando, você já acorda brigando. Meu, dá um tempo, eu preciso fazer o meu trabalho. Assim não tem graça, você está fazendo tudo para se destruir sozinho, né? E aí a gente tem a história da auto-obsessão, né? Eu mesmo ser o meu obsessor muitas vezes na vida e fazer o trabalho que eles estariam tendo que fazer na gente. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir aqui depois, mas acho legal também falar sobre auto-obsessão. Sim, é muito. Então, para concluir ali as fases da obsessão, nós temos a possessão, né? A possessão, ela é a última fase e é mais grave. Ela chega, o CID, né? Ela é tão grave que ela chega ao ponto do espírito ele usar o seu perispírito. Ele mexe no seu perispírito, todo mundo sabe, né? O perispírito é o nosso corpo espiritual, que ele está conosco quando encarnado, próximo do nosso corpo físico. Tirou o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual o que aparece é o perispírito. Então, ele consegue trabalhar no perispírito de uma forma que ele toma conta do corpo. O teu espírito não sai do seu corpo, porque ele é seu. A partir do momento da concepção, o espírito é do corpo, o corpo é do espírito. Para ele sair e se afastar, existe a morte, né? Então não é essa morte, existe isso. Ele está ali ligado com o corpo, só que as ações são todas dele. O espírito do encarnado, ele não tem condições mais de desejos próprios. Ele não tem mais condições de atuar, de situações, de decisão. Tudo quem faz é o encarnado. É como se o espírito desse licença para o encarnado atuar. Ele usa o teu corpo. Por isso que a gente fala da personalidade. É uma outra personalidade. Mas isso é transitório. Isso não é definitivo. Porque se fosse, haveria então a morte do corpo. E isso é nos permitido até um certo momento. Passou um certo momento, isso corta, né? Porque a própria espiritualidade não deixa que isso seja uma vida inteira. Mas existe essa possibilidade por um tempo, às vezes até grande. Mas é onde nós temos que nos vigiar e prestar atenção, que nem sempre devemos ir atrás somente de médico. Precisa ir do médico, precisa tomar remédio, ninguém está dizendo que não precise, mas precisa também de tratamento espiritual. Porque no caso da possessão, existe a simbiose dos dois perispíritos ali, um com o outro. E para que isso seja desligado, é somente com a carga fluídica. Sem a carga fluídica, não vai ter esse desligamento dos dois perispíritos. Então, eles estão tão entrelaçados um no outro, que se a ruptura de um dos dois rígida, iria existir a morte dos dois, né? Iria existir o desencarne do corpo. Então, não tem como. É um tratamento lento, devagar, que acontece, com muito fluido. É choque anímico, é passe, é cura, é cirurgia espiritual. Às vezes você fala, aquela fulana foi no centro, faz 3 anos que está tratando lá e não melhora. Quer dizer, é um processo lento mesmo, porque não pode ser. Se for uma coisa rápida, há o desencarne, há um processo de transtorno muito grande para o corpo físico. Porque é trabalhado o perispírito. E quando mexe no perispírito, tudo que mexe no perispírito atrapalha na ligação do espírito. E essa simbiose, ela é feita através desses processos de obsessão. Não é de um dia para o outro também. Isso vai acontecendo até que quem fala pelo corpo não é mais aquele espírito, é uma outra identidade.
A pessoa tá virada no giraia, né? A É, pessoa xinga, a pessoa fica nervosa, sente dor de cabeça, começa a sentir dor física, toma remédio, os remédios já não fazem mais efeito, a pessoa entra numa neura, num negócio tão intenso que a pessoa se transforma, né? Parece ser uma outra pessoa. E, e pelo tudo que a gente já conversou, eles vão pegar as nossas imperfeições morais, vão pegar os nossos desejos centrais, e ali nas nossas fraquezas que eles vão agir e vão fazer todo esse estrago que a gente está comentando. Seja de encarnado para encarnado, seja de desencarnado para desencarnado, seja de desencarnado para encarnado e do encarnado para o desencarnado, e assim o processo vai acontecendo. Olha que interessante. Vamos ouvir o que as pessoas têm para dizer aqui. Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Alguém quer enquanto, destacar algo que aprendeu? enquanto alguém vai perguntando, eu vou dar uma explicação aqui que a Jaque perguntou, se um espírito pode levar o outro ao suicídio. Então, ele pode induzi-lo, mas não levá-lo, né? O ato sempre cabe ao encarnado, é livre-arbítrio. Mas ele pode induzi-lo até aquele momento, sim, por uma obsessão. Tem uma pergunta aqui assim da Nádia. Estamos sendo obsediados o tempo todo? Nós estamos sendo tentados o tempo todo. Não quer dizer obsediado, né? Porque se você tiver a noção, o conhecimento, o orar e vigiar, você se livra fácil disso. Mas o tempo inteiro nós estamos tentados, de qualquer forma. A gente precisa mudar nossa frequência vibratória, a gente precisa fazer, né, a oração, como você comentou, cuidar dos nossos pensamentos, principalmente, mas também fazer a nossa reforma íntima para que a gente possa ir reformando, corrigindo as nossas imperfeições morais, para a gente diminuir aí a possibilidade de ataques, né? Um espírito obsessor se comunica através do obsediado? Só se ele for médium, né? Senão, não. Vai se comunicar através de um médium. É isso. Eu vou colocar aqui, Val, tem uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, que quando as pessoas estão num processo obsessivo e vão até um centro espírita, por exemplo, que no centro espírita tem uma proteção, né? Tem os guardiões que muitas vezes não deixam esses espíritos que nos acompanham, porque a gente precisa fazer um esclarecimento aqui, né? Muitas vezes o obsessor foi convidado por nós mesmos, né? A gente Sim. convidou ele para estar do nosso lado, né? Então sempre a gente convida, a gente que permite, a gente que quer ele do nosso lado, e aí a gente começa a gostar da companhia dele, e talvez a gente não consegue nem mais viver sem ele. E aí, quando a gente vai num centro espírita, tem lá uma proteção espiritual que muitas vezes não deixa ele entrar, ele fica na porta, né? E aí a gente faz o tratamento, a pessoa fica boa, e aí quando sai do centro espírita, pega o obsessor e leva embora para casa de novo, né? E aí, algumas vezes, a espiritualidade convida esse obsessor para entrar para ser tratado e ele não quer entrar. Quer comentar um pouco sobre isso? Muitas vezes ele tem o livre-arbítrio também de querer entrar ou não, de participar ou não, né? Algumas vezes até é legal tocar nesse assunto, porque algumas vezes acontece das pessoas irem no centro e dormir na palestra. E ela tá lá, não entra, ela entra e dorme. Ela fala, não sei o que eu venho fazer aqui, que eu durmo tanto. E as pessoas acham que é falta de educação dormir. Mas muitas vezes não é. Às vezes ele está sendo tratado naquele momento. Porque como o obsessor não entra, é o momento em que a espiritualidade encontra de trazer o obsessor para dentro da casa para ele dormir, para ele poder ser tratado enquanto o outro está dormindo. Porque ele tira o espírito ali de perto para ele poder ter uma lucidez, uma elucidação. O mentor da casa, o trabalhador, ele vai afastar o espírito do corpo para que ele possa ali dentro ter uma compreensão do que está acontecendo e ao mesmo tempo trazer o obsessor que está lá fora, para que assim ele se trate. Então, nós podemos, o que ela falou, na família um obsessor pode obsediar todos os membros? Pode. Se for do interesse, pode, mas ele pode usar todos por aquele motivo, daquele lá. Mas normalmente ele pode, sim. Mas dentro da casa Tem uma espírita, nós não podemos nunca esquecer que existe o livre-arbítrio, existe o respeito dele entrar.
Mas quando ele chega até a porta é porque ele já está preparado para receber o tratamento também. Uma hora ou outra ele vai entrar, tem que ter a persistência. Tem algumas perguntas interessantes. Olha aqui, Val. Um espírito obsessor sempre será um obsessor ou pode se tornar um espírito evoluído, né? Então, Tem uma questão aqui que, assim, Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá, né, deste caminho. Então, todos nós vamos chegar um dia à nossa evolução plena lá no planeta puro, no planeta feliz. Mas aí é um processo que cabe a cada um. Mas todos vão evoluir, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, tô certo? tá certo, então. E fala assim também, né? Porque a palavra obsessão, obsessor, é até feio, né? Porque de repente você pode estar sendo obsessor de alguém encarnado. E você é o quê? É um monstro? Não. Na realidade, é um irmão, um ser que desencarnou, que está doente. Está com raiva, está sentido, está enfraquecido, ou foi capturado como escravo por algum desses grupos e está ali trabalhando por ser obrigado a tudo isso. Mas ele é um ser igual a nós, ele só está passando por uma crise, por um momento, então todos nós temos a oportunidade de evoluir, basta a nossa vontade e nosso esforço, mas todos nós somos iguais. E vamos chegar lá. Sim. Tem uma outra pergunta que diz assim, ó, quando aparecem pessoas carentes o tempo inteiro, várias necessitando emocionalmente de você, isso é obsessão? Tem momentos que isso acontece e me sinto exausta. Não, eu Então, acredito que não. Eu acredito assim, às vezes a sua energia, não tem nada a ver com obsessão, a sua energia tá tão para baixo, você está com uma baixa autoestima tão grande que você se sente tão para baixo que parece que você atrai aquela energia igual. Mas não chega a ser uma obsessão. Sugar é ou normal. eu poderia até dizer que talvez seja sinais que você precisa ajudar as pessoas, né? Se as pessoas estão indo na sua casa pedir ajuda, talvez você encare isso como um sinal e vá ajudar as pessoas sem elas baterem na sua porta, né? Tem uma música que fala assim, que Jesus está entre nós e nós não o conhecemos, né? Talvez todas essas pessoas necessitadas que estão te procurando é porque estão vendo em você o Jesus, né? Ou é o Jesus procurando ajuda, algo nesse sentido para refletir. Mas eu também enxergo como você, não é obsessão, não. Não, isso não tem nada a ver. É que às vezes acontece assim, ó, tem 5, 6 pessoas andando na rua, a pessoa pedinte só vai naquela, né? É onde você vai, só vai em você, não vai nos outros. Fala, mas por que só comigo? A faixa vibratória às vezes está igual. Então se sente ali e às vezes não é uma maldade, às vezes é até amor. Acaba indo por isso. E quando a gente nasce, o obsessor vem junto? Sim, muitas vezes vem. Né? Você deixou lá um inimigo muito grande, você reencarna ele não, ele vem junto, sim. Por isso que às vezes muita obsessão em crianças. Por isso que muitas vezes quando chega uma certa idade, algumas crianças têm o problema da... como que chama lá? Esqueci. Os 7 anos? Não, meu Deus, esqueci o nome da doença lá que dá... Epilepsia, antes da epilepsia. Epilepsia, sim. Não, antes da epilepsia. Epilepsia, convulsão, essas coisas todas, né? Isso, da convulsão. A convulsão é um sinal do ataque espiritual na criança. Um obsessor pode nos obsediar por várias vidas? Com certeza. Muitas, você persegue, né? Enquanto... Tem uma história, gente, que é assim, né? Eu sempre gosto de contar. Essa história eu não me lembro agora em qual livro do Chico Xavier está, mas a história conta assim, que tinha 2 famílias de fazendeiros, né? Que eram, tipo assim, era uma família de... era tipo assim, meu pai e meu irmão, né? O meu pai e meu tio. Eram 2 fazendeiros, então meu pai e meu tio, 2 fazendeiros, uma fazenda ao lado da outra, e o que dividia as fazendas era um rio, né? Então o rio separava as 2 fazendas. Aí teve um dia que uma dessas pessoas, dos fazendeiros, falou assim, nossa, eu vou colocar essa cerca do outro lado do rio, vou aumentar o tamanho da minha fazenda. Aí ele, né, trocou a cerca
as famílias brigaram, se mataram, foram lá para o plano espiritual, depois voltaram. Aí o fazendeiro que de um lado foi morar na outra fazenda, o fazendeiro do outro nasceu na outra. Aí, passado um tempo, um olha para lá e fala assim: Meu, eu quero aumentar a minha fazenda. Foi lá e mexeu na cerca novamente, brigaram, se mataram, foram lá para o plano espiritual, depois voltaram novamente. Aí teve a história de nascer cada um numa fazenda contrária. Aí o cara fala assim: Ah, minha fazenda tá pequena. Foi lá, mexeu na cerca de novo, colocou a cerca do outro lado. Aí, quando chegou no plano espiritual e foram voltar, disseram assim: Ó, por favor, desça, mas não mexa na cerca, né? Porque é o ponto, né? Porque enquanto o problema não for resolvido, a gente vai continuar tendo sofrendo os ataques, sofrendo a obsessão, sofrendo tudo isso, né? Então, e isso é até interessante da gente falar o seguinte: todo tratamento espiritual, médico, seja o que for, é muito importante para tratar a obsessão. Mas o resultado da obsessão, ela se dá com o comportamento. É a mudança de comportamento, é a mudança de pensamento. Se isso não acontecer, vai ficar 10, 20 anos fazendo tratamento, reencarnando e tendo os mesmos problemas. Porque o que a gente tem que aprender é a trabalhar o perdão. A partir disso é que tem a mudança verdadeira. Quando o outro perceber a tua mudança, ou ele muda ou ele desiste de você. Não tem muito o que fazer. Então é o caminho da porta para tudo se resolver. Não precisa exatamente ir numa casa espírita. Quando não se tem outro recurso, ou se conhece esse recurso, está fácil, ótimo. Mas então vai falar só os espíritas então se cura da obsessão? Não. É a mudança do comportamento, é a mudança do pensamento, são as boas ações, é praticar o bem. É isso que muda tudo. Não é tudo que acontece na nossa vida não é culpa do obsessor. Ao contrário, viu? A maioria coloca a culpa no obsessor. Né? Ah, eu faço isso por causa do meu obsessor. Não é? Tem até uns filminhos lá daquele espírita lá que faz os filminhos meio comédia, que eles falam, né, que eu não acordei hoje cedo porque o meu obsessor não deixou eu acordar, chegou atrasado na escola porque ele não deixa eu levantar. Então, colocar a culpa neles é uma grande farsa, porque você mesmo está atrasando. É culpa sua, tudo é sua. Enquanto nós não assumirmos os nossos erros, não muda. Nós somos o nosso maior obsessor. É isso? Mas é. É a mudança, não tem outro jeito, não sai disso. Estão perguntando assim, ó, por que é permitido ter obsessor? Por que é permitido fazer mal para alguém? Né? Porque se a gente tem alguém que tem algum sentimento contra, porque alguma maldade, alguma coisa nós fizemos para ele, não é de graça. Existe aquela obsessão que, por exemplo, é atraído por uma situação. Eu fumo cigarro, então quem fuma cigarro e quer se alimentar, ele vai fumar cigarro comigo. Mas ele fumou o cigarro comigo, ele vai embora. Eu uso Fumou álcool, né? Eu bebo, então ele vai beber do álcool. Ele come, quer comer comigo, ele come, ele vai embora. Esses daí são aqueles simples, que não traz grande transtorno. Se eu parar de beber, se eu parar de usar droga, se eu parar com a agulha, não vou ter mais ninguém, porque não sou mais interessante. Agora, aqueles outros, que eles vêm com as ferramentas mais próprias ditas, é porque teve uma intriga, tem um problema. Ou eu fiz um mal muito grande para alguém aqui, nós tivemos uma desavença muito grande aqui, e então nós temos um desacordo, precisamos nos ajustar dentro desse desacordo para que haja esse perdão. A partir disso, não tem mais o que brigar. Ou eu fiz numa vida passada, mas houve algum problema, não acontece de graça. Houve algum problema. A partir do momento que eu começo a compreender e entender o outro, eu não preciso conviver, eu não preciso viver junto, mas eu preciso aprender a não ter raiva, não ter ódio, não ter desejos maus contra a pessoa. Aí melhora. Por isso que é importante cuidar, né, dos nossos pensamentos e por isso que é importante fazer o evangelho no lar, por isso que é importante fazer sempre as preces quando a gente perceber, né, que nós estamos tendo aqueles sinais que foram comentados no início, que o Espírito Sheila nos comentou. E aí tem uma pergunta assim, então as obsessões estão relacionadas à vingança, né? Geralmente sim, né? Sim, é um sentimento contrário do bem, né? Que te leva àquilo. Normalmente é isso. A pessoa se sentiu ferida e através dessa dor, ela quer te causar a mesma dor. Ela quer que você sinta o que ela sentiu. Então é uma vingança. E talvez nós faríamos iguais. Ou vai saber se
na vida passada, nós somos o obsessor do nosso obsessor e ele está com raiva da gente nos obsediando agora. É, eu imagino, assim, como que a gente começa a construir, né, muitas vezes, uma relação de obsessor, né? Então, por exemplo, um rapaz, um bandido, vou dar um exemplo assim, né? Um bandido foi lá e matou um filho, né, de uma pessoa. E aí aquele pai sente tanto ódio daquele bandido que matou o filho, sabe que está preso, sabe que aconteceu a justiça divina, mas fica todos os dias desejando mal, todos os dias alimentando tudo isso. A gente está começando a construir uma relação de obsessor neste exato momento, né? Exatamente. E entender também que nós podemos estar sempre que nem eu falei, nós podemos estar sendo tentados por alguns irmãos, mas nós podemos não precisar conviver com eles, porque se você tem o hábito da oração, de frequentar uma religião, de uma boa leitura, de cantar, de ter boas atitudes, você está muitas vezes doutrinando, ensinando um irmão como esse a se melhorar. Então, além de você não ter ele como seu companheiro, você vai ter ainda ajudado alguém a se melhorar. Então, as nossas boas ações, elas melhoram e ajudam muito. E, às vezes, muitas pessoas que você não sabe. Muitos desistem no meio do caminho de te fazer o mal porque vê a tua mudança. Fala, nossa, me fez tão mal, mas olha, parece que é verdade, parece que mudou sim, parece que está melhor. Então, vai, deixa para lá. Então, as nossas boas ações, os nossos pensamentos, ajudar as outras pessoas é muito importante. Porque a partir disso você se livra dessa dor também. E uma coisa que é bacana, gente, ó, Deus, ele sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio, né? Então, por isso que ele permite um monte de coisa, porque ele respeita o livre-arbítrio, né? Respeita as nossas escolhas, respeita as nossas decisões, e aí a gente precisa entender que tudo isso tem causa e efeito, tem consequência tudo isso, né? Então, pode ser que em algum momento a gente precise conversar com o nosso obsessor e falar para ele assim, querido, perdão pelas coisas erradas que eu te fiz, né? Eu estou evoluindo, hoje eu tenho consciência. Se eu te fiz alguma coisa errada que eu não sei o que foi, eu te peço perdão, mas vamos caminhar, né? Não é eu não sei não o me que lembro, foi, né? eu não me lembro, né? Eu não me lembro, isso mesmo. Bela dica. Eu não me lembro, mas assim, vamos seguir para o caminho da luz, deixa eu te ajudar. Você quer ir fazer um tratamento comigo, né? A gente precisa tratar o nosso obsessor com respeito e muitas vezes com carinho, né? Para a gente ter uma conversa aí bonita com ele, para que esse processo talvez seja resolvido, né? Sim. Tudo é entendimento, tudo é conversa. Lógico que existe esse grau, que nem quando chega na possessão, a pessoa não tem mais a condição de ter esse tipo de Perdeu a conversa. consciência, né? Aí é só tratamento espiritual mesmo que vai poder ajudar. Mas tem os familiares do lado que vai poder ajudar. Vai poder falar, vamos lá, eu levo, eu converso, né? E uma das coisas bem interessantes que a gente pode fazer para ajudar é falar para ele, olha, conversar como se estivesse vendo, não chama ele de obsessor, chama ele de meu amigo. Olha, me perdoa, eu te fiz algo que deve ter te magoado muito. Eu devo ter ter te ferido muito, porque eu estou sentindo também o que está acontecendo comigo. E talvez não seja nem um terço daquilo que eu te pratiquei com você. Mas eu estou entendendo que eu te fiz alguma coisa muito mal. E eu quero, de alguma forma, rever isso. Mas enquanto você está me prejudicando, eu não consigo. Você não está deixando eu evoluir para que eu melhore. Então você não está sendo somente vingativo comigo, você está prejudicando a minha evolução. E dessa forma eu não vou poder ajudar outras pessoas e nem mudar. Então você está sendo pior comigo do que eu fui com você. Me deixa eu melhorar, me dá uma oportunidade para que eu aprenda. Ele vai ser tocado com isso, porque ele vai perceber que ele está sendo o responsável pela sua falta de mudança. Se ele quer que você melhore, deixa você mudar, que com a presença dele ele não está deixando. Então, ser honesto, falar a verdade, é o principal. Olha quanta coisa bacana, o nosso tempo aí está quase acabando, a gente tem só mais 10 minutos. Passa rápido. E passa rápido, mas foi muito gostoso a conversa. Eu aprendi bastante coisa, eu acho que a gente conseguiu esclarecer aí muitas e muitas respostas, né, das pessoas aqui que fizeram as perguntas. Será que alguém quer se manifestar mais alguma coisa? Vamos começar a pensar em temas para a semana que vem já. Toda quinta-feira esse bate-papo aqui, um processo de aprendizado, uma troca. Então, podem sugerir temas,
podem fazer perguntas. Enquanto as pessoas vão sugerindo os temas, eu vou falar só mais uma coisinha. Vamos lá. Eu vou falar de hoje, né? Uma coisa muito importante para a gente pensar, já que a obsessão é um tema tão forte, é pensar que o nosso obsessor, que hoje está no plano, que a gente não está vendo, amanhã pode ser o que esteja dentro da nossa família. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, pode ser os nossos filhos, né? Então, dentro da nossa casa, muitas vezes está convivendo com eles hoje. Aqueles que nós chamamos de obsessor. Então, é a oportunidade de se reaver com o perdão, com o carinho, para que... É melhor se entender agora, mas a oportunidade vem na reencarnação, que é para isso. Tem até uma... eu sempre brinco, né, que o espírito é eterno, né? A gente precisa entender isso, né? Então, o mal que a gente fez, né? Enquanto aquele espírito não evoluir, não aprender, não crescer, e pode ser que ele tenha que nascer na nossa família num dia sem a gente lembrar dessa situação, para que esse processo seja resolvido e ambos consigam evoluir. Chega uma hora que vem até a reencarnação compulsória, né? Chega uma hora que a espiritualidade fala, querido, vem cá, eu vou resgatar você aí desse local e você vai reencarnar de forma compulsória porque você precisa evoluir, você está muito atrasado. Sim, né? não tem mais escolha, né? Não tem mais escolha. Então, qual que vai ser o Ó, tema da semana que vem? Eu só vi uma... estão sugerindo aqui. Assim, não é a primeira vez que esse tema aparece, né? Relacionamento abusivo. A gente pode conversar um pouco sobre ele, até porque talvez não tenha muita literatura do ponto de vista espiritual para a gente abordar, mas a gente pode trazer isso numa conversa nossa, né? O que você acha? Sim, pode ser. Vamos ver o que dá para ver dentro da doutrina, né? Sim. A gente podia falar um pouco de relacionamento abusivo e a gente podia entrar talvez em aborto. O que você acha? Sim. Acho que daria para trabalhar os dois temas de uma maneira interessante. Então, vamos trazer as duas coisas, que uma coisa está meio ligada com a outra, né? Eu também acho, né? A história do aborto e relacionamento abusivo é interessante para a gente conversar. E aí as pessoas falam aí o que elas acharam então do tema. Relacionamento abusivo e aborto são dois temas um pouco relacionados. E aí a gente fala, ó, tá vendo? Tá trazendo aí as reflexões. Né? E lembrando que esse período que estamos em casa agora é muito fácil para os obsessores. Maus pensamentos, medo, depressão, susto, pânico. É o prático. Ansiedade. Então vamos lá, vamos junto com a oração, que é o melhor que tem. As pessoas aí começa o desejo central, eu tenho medo de perder emprego, aí pensa todos os dias em perder emprego, perder emprego, perder emprego, perder emprego, e aí a gente está atraindo uma energia nesse sentido, e aí talvez comece algumas coisas estranhas acontecerem, né? Mas porque a gente atraiu, né? É importante, acho que reforçar, né, Val? Os obsessores só chegam perto da gente porque a gente permite, porque a gente convida eles, né? Sim. Por isso que ninguém pode tirar se você não quiser. Ninguém tem o direito de ir na tua casa espantar os obsessores, porque eles são teus convidados. Gostei disso. Não é? Forte esse assunto, né? Pessoas, então eu diria o seguinte, cuidado com quem você está convidando, né, para frequentar a tua casa, para frequentar a tua vida social, porque as consequências podem ser grandes. Isso mesmo. Então faz a nossa oração aí, Elton. Para os obsessores. Beleza, então. Para todos. Gente, beijo para todos, fiquem com Deus, viu? Amanhã tem mais. Amanhã nós temos o Mauro Souza falando sobre suicídio inconsciente em tempos de pandemia. Que bacana. Né? É um tema forte também, mas muito importante porque a gente está se alimentando de coisas ruins, de coisas negativas, de mau pensamento. Foi isso que você acabou de dizer, né? Estão perguntando aqui, posso pedir para um obsessor de outra pessoa? Pode. Pode. Então, gente, ajuda, vamos fazer. Oi? Pedir ajuda, pedir para ele ser ajudado, é isso, né?
pedir para ele ser ajudado, né? Pode, claro. Então vamos lá. Vamos elevando então os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a toda a espiritualidade pela oportunidade que nos foi dada na noite de hoje, que os esclarecimentos possam nos ajudar a lidar melhor com toda esta situação, que possamos olhar para o nosso obsessor, para o nosso amigo, para o nosso companheiro, com todo o respeito, com todo o carinho, que possamos conversar com ele nesta noite, amanhã, no outro dia, para que a gente possa estabelecer uma conversa de perdão, uma conversa de carinho, e para que a gente possa continuar evoluindo e um dia se encontrar na grande mesa do nosso Pai Celestial e todos se alimentarem juntos do mesmo banquete. E com a prece, então, que o nosso mestre nos ensinou, nós encerramos a conversa de hoje à noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado aí todo mundo. Espero que as pessoas não estejam cansadas de nós, né, Val? Que a gente está aparecendo tanto aí nas redes sociais ultimamente. Nossa. Qualquer coisa dá um toque aí, gente. Né? Mas que bom que a gente está tendo esse canal para a gente poder chegar até outras pessoas que a gente não conseguiria alcançar no nosso dia a dia. Sim. Beijos em todo mundo aí, no Ricardo, na Jaque, nas meninas, e até a próxima. Beijo para a Fabi e para as crianças também. Beijo, tchau. Tchau, meninas. Vou desligar. Aí, pessoal, espero que vocês estejam gostando, que esteja tudo bem, que as respostas tenham ficado aí bem claras para vocês. Qualquer coisa, vão falando, tá bom? Para a gente poder ir cada vez mais trazendo as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus, beijos e até amanhã, que tem outra. Amanhã é lá no Facebook, tá bom? Beijão, gente. Fica com Deus.